Olá, pessoal! Que bom que vocês estão aqui conosco. Já estamos chegando no final da tarde, mas o evento está a todo vapor. E que grande satisfação ter vocês aqui participando conosco nesse primeiro dia do primeiro Congresso Brasileiro de Metodologias Ativas no Ensino. Eu, como membro representante da comissão organizadora e comissão científica, é uma satisfação muito grande que já estamos aí caminhando para o final do dia, mas ainda tem grandes emoções hoje. E agora nós teremos uma participação muito importante no nosso evento, que é a Juliana do Amaral, ela que vai falar um pouquinho sobre, né, do diálogo à prática, né, o impacto das caravanas na sanidade agropecuária. Então ela vai trazer um pouquinho aí desse contexto, da sua experiência para nós. Ela que é médica veterinária, auditora fiscal federal agropecuária e trabalha no Ministério da Agricultura e Pecuária, sendo chefe do setor de educação sanitária. Então, será uma grande contribuição para podermos entender essas diversas nuances que nós temos dentro da educação, como que é aplicado em diferentes formatos, né, as metodologias ativas no ensino. Então, para poder abrilhantar ainda mais o nosso evento aqui no primeiro dia do Congresso, quero convidar Juliana do Amaral. Juliana, a palavra é com você. É um grande prazer estar neste evento, nesse congresso. Só tenho a agradecer o espaço disponibilizado. Meu nome é Juliana, eu sou médica veterinária, auditora fiscal federal agropecuária no Ministério da Agricultura, e eu vou contar um pouco da nossa experiência na área de educação no Ministério da Agricultura e o que a gente vem realizando nesses últimos anos. Então, o nome da minha apresentação é do Diálogo à Prática, o impacto das caravanas na sanidade agropecuária. E como tudo começou? Tudo começou quando foi criado o PROESA. O que é o PROESA? É o Programa Nacional de Educação Sanitária em Defesa Agropecuária. É um programa antigo que foi instituído em 2008, porém, a partir de 2010, ele ficou sem gestão nacional e somente em 2022 que o Ministério da Agricultura retomou a sua gestão por meio da criação do setor de educação sanitária, onde eu fui convidada para chefiar esse setor, para liderar esse setor. A gente já tinha uma liderança no estado de São Paulo, onde a gente vinha realizando, pelo Ministério da Agricultura, realizando várias ações de educação, aliadas com outras ações que a gente faz no Ministério, de fiscalização, de auditoria, mas a gente fazia também educação. E a partir de 2022, com a criação desse setor, eu me dediquei exclusivamente à educação e foi quando a gente começou a trabalhar somente então com essa na área de educação e uma das primeiras ações que a gente fez foi fazer ação de educação no norte do país. Nós fomos em 6 estados do norte, aqui está identificando aqui o percurso que a gente fez, faltou chegar, fomos até o Amapá, e em 3 semanas nós fizemos várias ações educativas com os produtores de banana e com os técnicos também. E a intenção era a gente aplicar o conteúdo desse livro, Diálogos para a Prevenção da Raça 4 Tropical da Fusariose. E esse livro já é uma construção nossa, que é um livro que a gente foi criado pela Comissão de Educação Sanitária no Estado de São Paulo, e a gente e é um livro que ele tem conteúdos como cartazes, infográficos, vídeos, áudios, e a gente usa esses conteúdos nas ações educativas. Então, é um recurso para os educadores. Atualmente, a gente já tem 5 livros produzidos com várias diferentes temáticas, né? Esse foi o segundo. E aí a nossa intenção era aplicar este livro na região norte do país, para evitar a entrada dessa raça, dessa doença, dessa praga que dá em bananas e não existe no Brasil ainda. E aí nós nos deparamos com produtores rurais, né, produtores agricultores com baixo grau de instrução, em regiões
muito precárias que nós fomos, e aí, durante a ação, eu e o outro colega que estava junto, agrônomo, percebemos que seria impossível fazer palestra, que palestra não era. Não, a gente não ia alcançar o objetivo, né? E aí deu um clique, eu tive um clique de falar assim: não, Ilse, vamos fazer aqui uma roda para conversar com eles. E com o meu pouco conhecimento que eu tinha na época com metodologias ativas, nós fizemos a roda de conversa, fizemos um saquinho com várias perguntas, na verdade eram palavras-chave referentes a essa praga, e íamos sorteando na roda as palavras-chave e estimulando para que eles conversassem. No começo foi difícil, porque eles entraram cabisbaixos, esperando uma palestra, esperando que queriam ficar lá só ouvindo. Tinha inibição também, né? Se eles ficam. Era um público bem. Né, de agricultores bem simples, e que a gente teve que estimular. E aí, aos poucos, a gente foi estimulando a conversa, fomos sorteando as palavras-chave, e aí eles foram conversando, foram falando, e aí nós nos deparamos assim, nossa, é isso aí. Foi maravilhoso, né? Então, foi a partir desse momento que eu falei, não, aqui a gente, no Proeza, a gente vai fazer metodologia ativa. Então, as metodologias ativas surgiram nesse momento, e, ver o sorriso das pessoas, as pessoas conversando, entrando cabisbaixo, saindo sorridentes, falantes, e falando tudo seguros, porque no início a gente sentia que havia uma certa inibição e medo até, porque nós somos da área de fiscalização. E aí nós fomos abrindo, né, nos conectando com eles, fazendo um diálogo horizontal, e daí a mágica aconteceu, né? E a partir de então, a gente falou, não, tem que ser, vamos introduzir as metodologias ativas na defesa agropecuária. Então, não havia ainda, ninguém tinha o conhecimento. Nós somos da área técnica, não somos da área técnica agrária, não somos da área de educação, mas então a gente foi atrás para aprender e começar a aplicar as metodologias ativas. Foi então que, em 2023, nós realizamos o primeiro encontro nacional de educação sanitária. E aí nós fizemos. Nesse encontro, foi um marco para as metodologias ativas, onde nós fizemos um evento híbrido, com participação tanto das pessoas, adotamos metodologias participativas, tanto no modo remoto quanto no modo presencial. E fizemos várias oficinas apresentando metodologias ativas, como dramatização, Word Café, mapa falante, né? Joguinhos, gamificação, o Plickers. Então, todas essas iniciativas, rodas de conversa, nós apresentamos nesse evento, além das atividades quebra-gelo. Isso foi um marco. O meu público da defesa agropecuária se surpreendeu, porque ninguém estava acostumado a vivenciar um evento com metodologia ativa. E aí nós mostramos que era possível. E a partir desse evento, nós partimos para as caravanas. E aí surgiram as caravanas. E partimos para o interior do Brasil, para onde mais precisa, realizando as caravanas. E as caravanas, elas foram sendo construídas ao longo da realização de cada caravana. Então, cada caravana a gente vai adaptando, vai aperfeiçoando, nós vamos ganhando experiência. E eu digo que as caravanas são um processo de construção, e que toda a minha experiência de anos no Ministério da Agricultura,
tanto na área de educação quanto na área de fiscalização, foram somadas e se traduziram nessas caravanas. Então, mas aqui, por exemplo, ainda lá em 2022, antes das caravanas surgirem, aqui são alguns exemplos do que a gente fez com os produtores de banana, né, em Rio Preto da Eva. Então, começamos com a roda de conversa, depois fizemos uma dinâmica de grupo e demos voz a eles, colocando eles no centro do processo, eles falando, eles tinham que explicar, né? Pegamos os cartazes do livro, fizemos grupinhos com monitores, né, com os colegas nossos da defesa, para orientar nesse grupinho, e eles apresentam, os produtores, agricultores apresentavam o que eles tinham discutido. E o legal é que eles associavam o conteúdo que estava no cartaz com a realidade deles, linkando com o conhecimento que eles tinham. Então, mesmo sem a gente saber muito sobre, naquela época eu não sabia os conceitos de andragogia, mas a gente estava aplicando a andragogia na prática. Então, as caravanas a gente aplica, são um exemplo de aplicação da andragogia na prática. A gente utiliza todos os princípios da andragogia na caravana. Aqui, em Acrelândia, no Acre, a mesma coisa. Então, fizemos uma roda de conversa, fizemos dinâmica de grupo utilizando o material, depois eles apresentaram, e foi muito rico. Então, a partir desse momento, a gente falou, não, temos que fazer metodologia ativa, e vai ser uma das diretrizes desse programa, o uso de metodologias ativas. Então, hoje, nacionalmente, todos os estados, quando fazem a nossa meta é aumentar cada vez mais, ter metodologias ativas nas ações educativas. Porque antes de 2022, não se tinha. O que se tinha na ação educativa? Tinha da defesa agropecuária, palestra e panfletagem, entrega de panfletos. Era basicamente isso era o grosso. Ninguém tinha esse conhecimento, um ou outro estado mas assim era bem sutil. E a partir de 2022 a gente começou e hoje é uma das diretrizes que todos os estados têm que aplicar metodologias ativas. Então surgiram as caravanas. O marco foi no encontro de educação sanitária em 2023, e a partir de 2023 a gente começou a realizar as caravanas, que tem a proposta de atuação integrada. Então esse é outro diferencial das caravanas. Então, as caravanas vieram para ser são ações de mobilização social, de motivação e engajamento, e também de atuação integrada. Essa é um dos grandes objetivos da caravana. Na verdade, as caravanas de educação sanitária, elas têm que ter 5 características. Uma delas é o uso de metodologias ativas. Então, a gente não aceita não ter metodologia ativa, tem que ter. Então, para ser chamado de caravana de educação sanitária do Proesa, ela tem que ter as 5 características que eu vou citar aqui. Uso de metodologias ativas. É praticamente proibido fazer palestra. Quando tem palestra, elas são de 30 minutos no máximo e tem que ser dialogada, ou seja, colocando o educando no centro do processo. Então, a gente até considera metodologia ativa. Comunicação de massa, porque ao mesmo tempo que a gente trabalha com diferentes públicos, a gente também vai em rádio, em TV, né, em jornais, para comunicar outros que não puderam participar presencialmente e falar daquela temática. Formação de multiplicadores, porque o nosso público vai aprender a aplicar na prática as metodologias ativas, e aí eles vão replicar, né? Além disso, as lideranças também acabam replicando. Então, os objetivos é a formação de multiplicadores, avaliação das atividades e também, por fim, ser multi-institucional e multidisciplinar. Somente tendo essas 5 características, a gente pode dizer que a gente está realizando caravana de educação sanitária. Então, aqui tem alguns exemplos de imagens, né, de caravanas. Aqui foi em Tabatinga,
no interior do Amazonas, fronteira com a Colômbia, fizemos em ações com comunidades indígenas, aqui numa oca, né? Colega falando e também assim, começando a roda de conversa ali, né? Aqui usando o Plickr, e aqui uma dinâmica de grupo usando o material dos livros que a gente constrói como recurso educativo, né? Então, as caravanas, elas são constituídas por 3 etapas, são 3 fases, né? São 3 etapas. A primeira etapa, ela é caracterizada pela capacitação dos técnicos, mas sempre a gente faz metodologia ativa, ou seja, a capacitação em metodologia ativa, usando metodologia ativa, porque não adianta a gente falar de metodologia ativa fazendo palestra. Então, a gente apresenta as metodologias, realizando as metodologias. E, ao mesmo tempo, com o conteúdo da temática da caravana. Então, ao mesmo tempo que eu uso a metodologia ativa, eles vão aprender sobre as metodologias, a gente vai nivelar o conteúdo técnico também. Isso dura, é rápido, não a caravana é uma ação aguda, intensiva, de que leva geralmente uma semana. Então, essa capacitação leva 2 dias e meio. A segunda etapa, a partir uma vez todo mundo passou essa primeira etapa, todo mundo a gente faz equipes de 4, 5 pessoas e cada equipe sai para as comunidades realizando ação de educação, aplicando tudo aquilo que elas aprenderam nos dois primeiros dias. Então, é a prática, é colocar em prática, é colocar a mão na massa, é o que elas aprenderam nesses 2 dias. Né? Então, realizando atividades de educação nos públicos-alvos. E ali elas vão se deparar com diferentes desafios. E elas vão ser vão ter que usar as metodologias ativas, né? Então, tudo que a gente ensinou, elas vão colocar em prática. E o legal é que os grupos, como é multi-institucional, os grupos são mistos, com diferentes profissionais, cada um com a sua experiência. E isso soma muito, cada um integra, um aprende com o outro. E também a gente dá muita autonomia para eles utilizarem nas ações com o público-alvo as metodologias que eles aprenderam, mas da forma que eles quiserem, a metodologia que eles escolherem, né? Não é um negócio travado. E, por fim, a terceira etapa, que é a avaliação da caravana. Né? Então, normalmente ficam 2, 3 dias em campo, e no terceiro dia, no final do terceiro dia, retorna para a gente fazer um brainstorm e analisar, faz uma análise crítica dos pontos positivos, pontos a melhorarem, e aí a gente avalia a caravana e elabora o relatório final com todos os resultados. Então, as metodologias que a gente tem utilizado nas caravanas são essas, por exemplo, né? Porque são muitas outras que a gente usa, mas sempre tem que ter atividade quebra-gelo, que são então, atividades de interação, que a gente chama de quebra-gelo, sempre tem que ter no início de cada sessão. E daí a gente apresenta nessa capacitação algumas metodologias, mas eles vão ficar livres para criar, inclusive, metodologias. Então, alguns exemplos de metodologias que a gente usa: roda de conversa, word café, a dinâmica dos conceitos, que é uma metodologia bem legal, né? É tipo um joguinho que a gente divide em equipes, as equipes têm que escrever rapidamente palavras-chave, depois construir uma frase com aquela palavra-chave. O mapa falante, que é uma metodologia de diagnóstico participativo, mas cabe muito bem nas ações de educação que a gente faz. Teachback, né, que é o ensinar, né, então eles vão ensinar, vão aprender e ensinar o outro, ensinar de volta. As dinâmicas de grupo, dramatizações, né, então, teatro do oprimido, cinefórum e muitas outras. A gente tem um manual que a gente usa como base e tem ali várias ideias e inclusive esse manual é do Ministério da Saúde que a gente tem utilizado, e aí é isso que eu ponho todas as atividades que a imaginação permitir, porque muitas vezes essas caravanas, elas são
a gente faz todo um planejamento para a caravana acontecer, para mobilizar os públicos-alvos, mas durante a caravana, quando a gente se depara com o público-alvo, surgem desafios, e aí tem que saber gerir os desafios, né? Por exemplo, a gente fez ação no Amazonas com gestores da educação, professores, no primeiro dia, e no segundo dia era para ir na escola fazer com uma turma. Mas os professores gostaram tanto que o diretor falou: não, eu quero a escola inteira. E aí, quando a equipe chegou na escola, era a escola inteira que estava para receber o conteúdo, e eles tiveram que fazer na quadra da escola e usar a criatividade. E nenhuma metodologia que a gente tinha ensinado, assim, eles adaptaram, eles construíram uma nova metodologia para fazer ação com aquele público. Por exemplo, eles pegaram os cartazes, colocaram tipo um varal para as crianças irem vendo e eu explicando. Depois fizeram aqui, por exemplo, como essas crianças, colocaram elas no chão mesmo, com cartolina, e fizeram um tipo de mapa falante, mas não era bem um mapa falante, para elas desenharem o que elas tinham entendido, né? E saíram produtos maravilhosos. E o interessante era que era numa escola indígena, que tinha, aliás, não era bem indígena, mas tinha muitas crianças indígenas, e algumas nem falavam o português. Então, foi um desafio enorme. Então, a gente se depara com muitos desafios, e aí a gente tem que né, enfrentar e usar a criatividade. Então, o legal da caravana também é isso. Então, tem essa questão, tem a fase de avaliação. Então, em todas as sessões de aprendizagem por público, tem que ter avaliação. Né? Então, a gente tem utilizado o Plickers para avaliar, e também regiões que não tem, nem o nosso celular é possível usar a internet, aí a gente usa o cartão, uma metodologia, uma atividade que a gente criou, que a gente tem chamado de cartão verde, vermelho e amarelo. Então, a gente faz perguntas, tem que ser perguntas objetivas, e aí a pessoa vai responder sim, não, tal, não sei. Né? Então, o verde é para o sim, o não para o vermelho, e o não sei é o amarelo. E assim a gente consegue, vai interagindo com o público, eles vão participando também, e a gente consegue avaliar, né, o pré-teste. A gente faz pré-teste antes para conhecer aquele público, quanto que eles sabem, ali já dá para a gente ter uma noção de aprofundamento no conteúdo, e no final do evento a gente faz o pós-teste com as mesmas perguntas para saber o quanto que eles absorveram. Mas não tem só isso, a gente faz também avaliação de aprendizagem. A gente criou essa qualitativa, essa avaliação qualitativa, que é o que você aprendeu hoje, o que irá colocar em prática. Então, nós colocamos em cartolinas, pregamos 2 cartolinas, e uma está escrito o que você aprendeu hoje, e a outra está escrito o que você vai colocar em prática. E nessas cartolinas, então, a gente deixa post-its do lado, e às vezes fica um monitor ali para orientar, dependendo do público, se é um público que precisa de agricultores com baixo grau de instrução, por exemplo. Então a gente fica ali, e a pessoa escreve o que de mais relevante ela aprendeu, e aí ela vai tipo escrever, se comprometer o que ela vai colocar em prática. E isso é muito legal, porque fica no subconsciente dela, e ela sai dali com uma missão, com não, isso eu vou colocar em prática. E é muito legal. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Então, aqui, por exemplo, aqui alguns exemplos das caravanas que a gente fez. Então, por exemplo, essa foi a primeira, então foi em 2023, foi depois do encontro de educação sanitária. Então, aqui, olha aqui os cartazes colocados, aqui já foi posterior à ideia das colegas, né? Já começamos a copiar a ideia delas, colocar pendurar ali. Então, aqui, por exemplo, numa aldeia indígena. Então, assim, a gente realizou 20 eventos, foram 11 facilitadores, 11 técnicos. Nós fizemos em 5 dias 20 eventos em 3 municípios altamente desafiadores, que são Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia do Norte, municípios na fronteira com a Colômbia, com o Peru.
e onde tem muita população indígena que nem fala a língua brasileira, então tinham muitos desafios, internet também não existia, e o deslocamento era pelo rio. Então, assim, e tudo isso conta, né? E as ações todas utilizando metodologia ativa, adaptando. Então, fazíamos em locais que não tinha internet, né? Então, tem embaixo na oca, às vezes em escolas também, onde dá para aplicar o PLIC, a gente usava, onde não dava, a gente fazia. Né? Então, inventamos esse do cartão verde, vermelho e amarelo. Então, para vocês terem uma ideia, em 5 dias nós conseguimos sensibilizar 940 pessoas, com 11 facilitadores. Aqui mostrou o poder da união também, o poder, porque aqui tinham pessoas, tanto do federal, estadual, quanto municipal, né? E outros até de iniciativas privadas, então, que participaram como facilitadores. Então, aqui já mostra o poder que é, né? Então, aqui, depois em Tomé Açu, né? Foram 5 dias também, 25 eventos, 755 pessoas sensibilizadas. Depois em Juruti foram 21 eventos, né? Tivemos aí 939 pessoas. E aí, em 2024, fizemos a caravana do Núcleo Sudeste, onde todos os estados da região Sudeste participaram. E aí eu digo que é a proeza do proeza, porque em 5 dias a gente capacitou 2.729 pessoas com metodologia ativa, e em 2 dias e meio, 2.634 que foi a comunidade, né? Foram 95 técnicos que ficaram a semana toda sendo capacitados, né? E esses técnicos que fizeram a ação com esses 2.634 pessoas. Foram 20, a gente mobilizou 20 equipes e trabalhamos em 13 municípios simultaneamente, sendo representados por esses municípios aqui, praticamente, ó, de todo o centro aqui do Espírito Santo. Então, para vocês terem uma ideia, aqui, olha, é uma imagem dos técnicos, dos facilitadores que participaram, 95 facilitadores. Aqui foi a nossa roda de conversa, então, altamente desafiador. A gente pegou bexigas, e na bexiga tinha uma pergunta, e aí fizemos rodar com música, e depois quem ficou com a bexiga estoura e responde a pergunta, e aí essa pergunta dá origem a outros também falarem, dá possibilidade de conversa. Então a gente vai criando de acordo com o que a gente vai vendo, né, dos nossos desafios. Então, depois, no Imperatriz, no Maranhão, nós trabalhamos sobre o tema bebida, mas bebidas não alcoólicas. Então, aí foram 28 eventos, 781 pessoas sensibilizadas. Aqui, ó, a imagem do cartão verde, vermelho e amarelo. Né? Então, aqui é um exemplo de dinâmica em grupo, sendo realizado com... na verdade, aqui eles estavam fazendo o Word Café, então a gente faz um Word Café também adaptado, de acordo com a estrutura, né? Então não tem a mesa, todo mundo sentado na cadeira, um segurando a cartolina, e assim vai indo, né? Vai fazendo de acordo com o que se tem. Depois fomos para Urucurituba, no Amazonas, né? Então ali foram também 5 dias, 617 pessoas sensibilizadas, alguns exemplos aqui no campo, aqui era uma quadra, né, do município. E aí, durante esses eventos, as sessões de aprendizagem, a gente faz, no final, então, é aquilo que eu falei, que é a chamativa para o comprometimento para a ação. O que você aprendeu hoje para todos os tipos de público. Então, por exemplo, aqui para estudantes, só para vocês terem uma ideia, eu vou ler algumas aqui, mas eu aprendi a não transportar frutos de uma região para outra, eu aprendi a me livrar do fungo, eu aprendi que o fungo só ataca o fruto, temos a riqueza que nenhum outro país tem, que nós temos que cuidar. Né? Agora, o que você vai colocar em prática, chamada para ação, olha o que a criança escreveu. Não roubar o cupuaçu da minha vizinha quando estiver branco. Não vou trazer frutos de outros lugares que estejam contaminados. Vou comunicar meus pais sobre o risco que o transporte dessas frutas apresenta. Então,
é mui essa esse comprometimento para a ação é muito poderoso. E ao mesmo tempo nos dá, assim, uma avaliação, um indicativo aqui se a gente atingiu os nossos objetivos, né, então que é o que a gente quer. Então, aqui outro exemplo com as lideranças, né, então, por exemplo, aprendi sobre as pragas que estão afetando a nossa região, como é importante nos permitir novos conhecimentos para poder contribuir com os menos oportunos, o maior dispersor do fungo é o homem, e olha para que vai colocar em prática. Sensibilização, iremos ensinar nossos alunos sobre essa praga, extensão do conhecimento, nas viagens à terra repassar o conhecimento adquirido, a roda de conversa, palestra para os agricultores, a importância dessa praga. Então, isso é muito legal, porque a gente usa a metodologia ativa com os públicos, alvo, com as lideranças, com as crianças, com os estudantes, com os adolescentes, né, com os produtores rurais, e eles aprendem também, e eles vão reproduzir. Isso que é muito legal. E o Plickr também é um aplicativo que a gente tem utilizado e faz muito sucesso. E por incrível que pareça, em todas as escolas que a gente foi, é, ninguém conhecia o Plickr, nenhum professor, né, nem universidade, nem escolas, nem institutos federais, ninguém conhecia o Plickr. E aí eles acabam adotando o Plickr também. Então, isso daí também é bem legal. E aí a gente faz uma chamativa também para que todo mundo que participou da ação entre num grupo de WhatsApp para a gente continuar a conversa nesse grupo. E assim, no grupo, a gente vai estabelecendo um diálogo com eles, continuando a conversa. E aí é muito positivo, porque nós temos grupos que já tem 2 anos, lá do início que a gente fez, e continua o grupo ativo. E é muito bom, que é o canal de contato com os produtores, com o setor produtivo, com os participantes. E assim a gente está mais próximo deles, a gente consegue ouvir, né, ouvir, tanto discutir os desafios, os problemas, né, e as lamentações, e assim a gente pode atuar de uma maneira mais efetiva com eles. Então, é muito positivo. E aqui alguns resultados de avaliação de aprendizagem, né? Então, quando a gente usa o Plickr para medir, ou o cartão verde vermelho para medir o aprendizado, né? Então, depois a gente faz um cálculo utilizando a metodologia Soma, do Carlos Albuquerque, e a gente faz o cálculo para definir a eficiência de aprendizagem e o aumento de conhecimento. Então, tanto do pré-teste quanto do pós-teste, estão aqui alguns exemplos, aqui, por exemplo, de todas as caravanas que a gente fez em 2023, né? Então, e aqui é a média dos resultados. Do pré-teste, vocês veem que deu baixo, abaixo de 50%, a gente fala que eles não têm o conhecimento, né? E aí no pós-teste, todos altos, acima de 50%. Então, teve uma boa eficiência, a eficiência de aprendizagem mede a eficiência do facilitador, né? Se a gente conseguiu transmitir aquilo que a gente. Não é bem transmitir, mas a gente conseguiu que eles desenvolvessem uma consciência crítica, saíssem de lá raciocinando, se eles aprenderam sobre aquele conteúdo e saindo de lá motivados para colocar em prática. Porque as perguntas também que a gente faz são perguntas não apenas de conhecimento, né? A gente avalia aqui, tem perguntas de ação, de atitude, de conhecimento e de colocar em prática. Então, no pré-teste, eu faço perguntas de conhecimento e de comportamento. O que eles estão fazendo? E no pós-teste, a gente faz a pergunta de conhecimento de novo e pergunta de atitude. O que eles pretendem fazer de diferente a partir do dia de hoje? Então, a gente avalia ali uma intenção de mudança de comportamento. É lógico que a gente tem que dar continuidade. Então, quando a gente faz a caravana, a gente mobiliza a comunidade para a continuidade das ações, inclusive nos grupos de WhatsApp também, mobilizamos as lideranças para continuarem as ações,
e a gente pretende retornar nessas regiões e fazer uma avaliação para ver o impacto também dessas ações, eh né, ao longo dos anos. E, assim, a curto prazo, o impacto é muito bom. E, então aqui em 2024, para vocês terem uma ideia também aqui do pré-teste, pós-teste, a quantidade de já aumentamos muito o número de pessoas e também aqui a eficiência de aprendizagem, né, e o aumento de conhecimento. Vocês teriam eu trouxe alguns exemplos de resultados aqui, por exemplo, isso que eu estou falando de comportamento. Por exemplo, produtores de bebidas, que não, a maioria do grupo que a gente capacitou não tinha registro do estabelecimento no Ministério da Agricultura. 84% não tinha. Depois da ação, a gente perguntou: você irá iniciar o processo de registro? 100% saíram de lá comprometidos a iniciar o processo de registro, né? Então essa caravana foi o ano passado e e a gente já viu que já houve aumento do número de registros, né, de produtores que se comprometeram e realmente foram. Aqui um exemplo de estudantes, né? A gente fez a pergunta: quais os aspectos que você leva em consideração ao comprar uma bebida? No início do evento, antes de falar. E aí podem ver que a maioria disse que era preço e marca, né? Preço e marca. E depois do evento, poucos, apenas 7% falaram que era o registro do produto, porque toda bebida tem que ser registrada no Ministério da Agricultura. E bebidas que não passam pelo registro, tem um risco ali de estarem sendo produzidas com baixa qualidade de higiene, né? Então, que usando matérias-primas desconhecidas, e isso é um risco para a saúde da pessoa. Então, e as pessoas não têm consciência disso. Ninguém olha se a bebida tem registro. E são bebidas, são sucos, por exemplo, água de coco industrializada, tudo tem que ter registro. E aí, depois da sessão de aprendizagem, 77%, a grande maioria, 77%, disse que vai levar em consideração, ao comprar a bebida, o registro do produto. Então, esse é um resultado. E aqui algumas perguntas que a gente faz, né, ao longo, isso aqui é perguntas de conhecimento, né? Então, como por exemplo, qual o órgão responsável pelo registro da bebida? Então, no pré-teste, 68% respondeu certo. No pós, 93, mais de 93% respondeu que era o Ministério da Agricultura. Então, alguns exemplos, né? No Pará, por exemplo, aqui para vocês terem uma ideia, então a gente calculou a disposição em querer prevenir, deu 84%. Então a gente fez a pergunta: depois do que aprendeu, você transportará frutos de uma região para outra? E a grande maioria disse que não ia transportar, né? E depois de ter participado, você pretende replicar o conhecimento? A grande maioria também disse que sim. Então, a disposição em prevenir deu 84%, e aqui foi a eficiência de aprendizagem foi de 70%, com aumento de conhecimento de 130%. Alguns exemplos. E um outro resultado bem legal, que comparando 2023 com 2024, é que a eficiência, a média, o percentual médio da eficiência de aprendizagem de todas as caravanas que a gente realizou, aumentou, olha quanto, de 68% para 80%. Isso demonstra que os nossos técnicos, a gente estamos nos aperfeiçoando na aplicação das metodologias ativas e sendo melhores facilitadores e conseguindo ali atingir o público de forma que eles saiam ali com conhecimento, com uma consciência crítica para colocar em prática o que eles aprenderam. E também um outro resultado impactante é que a gente realiza caravanas capacitando os técnicos de vários estados. Então, são caravanas do núcleo, né? Por exemplo, do norte, a gente fez várias que é do núcleo norte. Vários estados do norte participaram dessa caravana, da região sudeste, todos os estados da região sudeste participaram. E daí esses
profissionais, eles saem, retornam para os seus estados e realizam outras caravanas. Que daí já não tem a nossa participação, mas eles vão realizar, colocar em prática também no seu estado. E aí foram quantas caravanas? 67% dos estados que participaram realizaram caravanas. Foram mais 9 caravanas realizadas pelos estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. E ao todo dessas caravanas, foram 4.317 pessoas sensibilizadas com metodologia ativa. Então, lideranças, produtores, estudantes, sociedade geral, profissionais privados e públicos. Então, para vocês terem uma ideia, somente em 2024 foram esses públicos sensibilizados com metodologia ativa. Técnicos, produtores, sociedade geral, lideranças, estudantes, totalizando aí 8.642 pessoas sensibilizadas em 2024 com metodologia ativa. Isso que é legal, porque então, finalizando aqui a apresentação, como considerações finais, o que é importante dizer sobre os principais impactos gerados pela caravana? O primeiro que a gente vê é essa atuação multi-institucional e multidisciplinar. Então, fortalecendo a rede da sanidade agropecuária, um fortalecimento. As pessoas se unem e saem muito mais engajadas. Então, o outro impacto é o maior engajamento das pessoas. É o tal negócio, a união faz a força, juntos somos mais fortes, e a caravana mostra muito bem isso. O outro impacto é a mobilização social que a gente realiza naquela comunidade. A gente vai para um município e movimenta o município todo. É impossível a pessoa não ficar sabendo que nós estamos lá fazendo ação de educação. Formação de multiplicadores, como eu demonstrei durante a apresentação. E o diálogo horizontal entre setor produtivo e órgão fiscalizador, colocando o educando no centro do processo. Então, isso faz com que eles desenvolvam uma consciência crítica, que a gente dá voz a eles, eles começam a relacionar a realidade deles com o conteúdo que a gente está passando, e eles chegando à conclusão. Inclusive, eles dão sugestões, a gente constrói junto soluções para aquela região, partindo deles. Então, partindo deles, eles vão conseguir, eles vão querer fazer, eles saem de lá engajados, fazendo parte do processo, sentindo parte do processo, e não algo mandatório, porque a lei manda. Não, é porque ele viu que ali vai ser importante para ele, para a comunidade dele, que o benefício vai ser para eles, não para a gente. Então, isso é um grande impacto, é muito positivo, né? E um outro ponto importante é que a caravana é a aplicação prática da andragogia, é a aplicação na prática dos princípios da andragogia. Então, isso daí é muito importante, que quando a gente fala para o pessoal, explica o que é andragogia, os princípios da andragogia, nada melhor do que eles aprenderem esses princípios, que a gente tem que aplicar esses princípios com o público-alvo, nada melhor do que eles aprenderem vivenciando esses princípios, né? Então, a caravana é um exemplo prático e também de aplicação das diretrizes desse programa que eu falei para vocês, do Proeza. E quase todas as diretrizes, se a gente for ver, está lá. Então, diretriz, uso metodologia ativa, diretriz de fazer eventos multidisciplinares e multidisciplinares, fazer avaliação dos eventos, fazer diagnóstico para conhecer o público antes de realizar, né, a caravana, fazer planejamento. Então, tudo isso vai ao encontro das diretrizes que a gente está preconizando no Proeza. Então, é isso. Eu finalizo essa apresentação apresentando um vídeo de uma das caravanas, que é a caravana da bebida. Então, muito obrigada e vamos assistir o vídeo.
Ministério da Agricultura e Pecuária, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Obrigada.